do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Diga para quem está do seu lado, fala: meu irmão, não me atrapalhe agora, não me chame, e se dormir eu vou te cutucar. Fala para ele. Isso, amém? Se dormir eu vou te cutucar, viu? Não pode dormir do meu lado não. Aleluia. Bom, Deus colocou um tema no meu coração, e eu louvo ao Senhor por essa igreja trabalhar desta forma. Eu acho que as mensagens ficam muito mais explicativas, você consegue entender o que está sendo pregado. Pessoal do fundo, está todo mundo me ouvindo, gente? A sensação de que vocês não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Renanzão, está me ouvindo? Tá? Legal, então tá bom. Coloca o tema para mim aqui, quando aparecer você lê aí bem alto. Fala para quem está do seu lado, fala isso, fala. Desça de novo, varão. Isso aí, Maurício. Escuta. Eu quero falar sobre o profeta Jeremias. E talvez falar sobre o profeta Jeremias, só de falar, tem gente que fala: ih, já sei o que o pastor vai pregar. Já sei que o pastor vai lá em Jeremias, capítulo de número 18, vai falar sobre o oleiro. E esse é o teu problema. Esse é o problema da igreja nos dias de hoje. A gente acredita que já conhece tudo que foi pregado e tudo que foi falado. Que a gente já sabe qual é o começo, o meio e o final desta história. Mas eu quero mudar algumas coisas na sua mente hoje, amém? Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 1. Abra a tua Bíblia, você que vai acompanhar no telão, dá um glória a Deus aí. E diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Em outras versões, no versículo 4 vai dizer: mas o vaso de barro que estava formando-se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Essa é a palavra que veio. O Senhor, ele chama Jeremias, o profeta Jeremias, ele lança uma palavra: olha, desce, porque eu preciso falar com você. Tem momentos da nossa caminhada, por mais que nós conhecemos o agir de Deus, nós precisamos aprender que haverá momentos que eu preciso descer. Amém? Você não precisa procurar o profeta famoso, a campanha milagrosa ou o monte mais alto. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Então, quando Deus quer falar com você, Ele vai te chamar, meu irmão. Você não precisa ir lá na conferência. Você não precisa ir lá onde estão tacando um salzinho no pé do gigante. Você não precisa ir lá jogar a rede, aonde fizeram lá uma cena para você pescar grandes peixes. Meu irmão, quando Deus quer falar com você, não importa o cenário, não importa o tempo, não importa o momento que você esteja vivendo, quando Deus quiser falar, Ele vai falar contigo. Tem gente procurando em grandes lugares respostas, aonde Deus está dizendo: eu já te chamei no secreto, mas você está indo na multidão. Eu já te chamei em lugares secretos para você ouvir a minha palavra, mas muitas vezes você está indo em lugares onde a multidão está falando. Ei, você quer ouvir Deus ou quer ouvir a multidão? Você quer ouvir a voz de Deus ou quer ouvir a voz da multidão? Se você não quer ouvir a voz da multidão, então por que você está indo procurar a multidão? Por que você está indo procurar pessoas que não vão agregar nada na sua vida? Por que você tem ido procurar pessoas que não construiu nada? Esse é o mal da nossa geração, e eu me incluo nela. Nós procuramos por pessoas que não construíram nada.
O camarada não tem um relacionamento estabilizado, o camarada não tem uma empresa estabilizada, o camarada não tem algo estabilizado, e nós vamos procurar pessoas que não têm nada, e vamos lá, pedir conselho. E aí, meu irmão, como é que faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Se aconselhando com pessoas que não construíram nada. Aprenda a ouvir quem está, no mínimo, construindo alguma coisa. No mínimo construindo alguma coisa. No mínimo tem um sonho, um projeto, pensa grande, olha na frente. Porque muitos me procuram. Eu posso ainda não ter construído algo, mas o meu sonho de construir faz com que pessoas nos procurem e falem assim: cara, como é? Como faz? Bota aqui, faça o preto, faça o branco, faça azul, faça amarelo. Tenha isso no teu coração. Você pode não estar ainda construindo alguma coisa, mas tenha sonhos, tenha projetos, tenha a ganância. Essa é a palavra verdadeira. Tenha a ganância de querer crescer na vida, sem ter que passar por cima de ninguém. Como, pastor? Descendo. E se eu tiver que descer de novo, eu vou descer de novo. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar perante a Deus e não perante o homem. Então, quando Deus quer falar com você, Ele vai te chamar. Ele fez isso com Jeremias. Ele precisava falar com Jeremias. Então Ele fala: ei, Jeremias, desça. Enquanto você estiver nesse salto alto, eu não vou falar contigo. Está fazendo sentido essa mensagem para alguém? Enquanto você estiver procurando profetas fora do teu rebanho, presta atenção no que eu estou dizendo. Enquanto você estiver procurando outros homens de Deus, e não aquele que eu te constituí para ser o teu pastor, você vai continuar sem ouvir a minha palavra. Aprenda a respeitar a hierarquia. Aprenda a respeitar o mundo espiritual. Deus está dizendo: ei, há momentos na nossa vida que a gente precisa descer. E qual área da tua vida você precisa descer? Qual área da sua vida você precisa se humilhar? Qual área da tua vida você precisa ouvir mais e falar menos? Qual área da tua vida você precisa colocar mais as mãos do Senhor e tirar as tuas mãos? Para de procurar por palavras. A moda dessa geração, sabe qual que é? Mandar o Pix para o profeta revelar. Quem já viu isso no Instagram? Já viu? Manda o Pix que eu revelo na sua vida. Aí o camarada vai lá e manda o Pix. Meu irmão, Deus tem o que você precisa. Não é uma revelação que vai mudar você, e sim um momento de descer na presença de Deus. Não é uma revelação que vai mudar a tua história, mas é você descer na presença de Deus, é você se humilhar perante a Deus. Não se humilhe perante o homem. Para de pagar preço, sendo que Deus já pagou um preço por você. Em Salmos capítulo de número 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O problema é que a gente vive numa geração acelerada. Sim ou não? Quem consegue ouvir o WhatsApp no 1x1? Alguém consegue? Todo mundo agora é 1.5 ou 2x. E se tivesse 3, 4, 5, 6, estaria ouvindo nessas versões. Nós somos uma geração acelerada. E a palavra de Deus é uma profecia na sua vida. Você não precisa procurar por profecias. Vou falar de novo: para de procurar por lugares que Deus não habita mais. Deus está dizendo: eu sou a palavra verdadeira, eu sou a profecia que você precisa, a minha palavra carrega o que você precisa. Então desça no lugar secreto, e é de lá que eu vou falar contigo. Então cuidado com o comum, meu irmão. Palavras que você conhece. E muitos de nós queremos prever o que vai acontecer. Eu já ouvi essa pregação sobre Jeremias, já sei o que vai acontecer. O vaso estava lá e o vaso caiu, Deus refez. Ele vai fazer isso comigo também, pastor?
eu estou caído hoje, mas Ele vai me refazer. Eu sei que no final, eu posso até ir para o forno, mas Ele está me olhando. Esse é nosso mal. Nós queremos prever o que vai acontecer. Nós queremos prever palavras que você ouviu, como por exemplo a do oleiro. Será que uma palavra como essa ainda fala com você? Será que uma mensagem como essa ainda toca o teu coração? Será que uma mensagem onde Deus manda o profeta descer e avistar o trabalho do oleiro, será que você não está na opção de, ao invés de ser o vaso, mas ser alguém que aprende a olhar mais e falar menos? Nós sempre olhamos essa mensagem com a perspectiva de que o profeta foi até o oleiro, e ele viu o oleiro fazendo, e aí a gente entra na parte do vaso. Você é um vaso na mão de Deus, você foi quebrado, Deus vai te refazer. Quem já ouviu essa pregação? Deus vai te refazer. Mas será que você não está na terceira pessoa aqui? Aprenda a olhar. Será que você não está num tal lugar de Jeremias aqui? Aprende a olhar o oleiro trabalhando com o vaso. Será que no momento da sua vida, da sua caminhada, que você precisa olhar mais e falar menos? Tem aquela brincadeira que nossa avó ou mãe faz, que ela diz assim, você tem 2 olhos, uma boca, então você vai olhar mais, vai falar menos, 2 ouvidos, vai ouvir mais, vai falar menos. Quem já ouviu isso? Será que isso não se aplica aqui? A gente não precisa aprender a confiar mais em quem está trabalhando na nossa vida? A gente não precisa mais aprender o agir de Deus na nossa vida, porque nós muitas vezes queremos ser aquele que molda o vaso, nós queremos ser o vaso, nós queremos estar no forno, mas será que a gente não tem que aprender a olhar mais e falar menos? Faz sentido para alguém? O que você tem aprendido dessas mensagens? Você está sendo realmente moldado por Deus? Quantas vezes você se deixou ser moldado novamente por uma mensagem como essa? Será que a tua mente não te leva a, eu já sei o final dessa história, eu já sei o que vai acontecer? Será que verdadeiramente você sabe o que vai acontecer? Então eu quero te fazer uma pergunta: quantas mensagens como essa que você já ouviu novamente, depois de uma mensagem como essa, você aprendeu a liberar perdão na vida de alguém? Quantas? Quantos perdões você liberou depois de um sermão como esse? Quantos abraços, quantas ligações, quantos eu te ajudo depois de uma mensagem como essa você liberou? Ou hoje vai ser mais uma vez que você vai ouvir uma mensagem como essa. Quantos abraços você deu depois de uma mensagem como essa? Quantos cuidados de Deus você se deixou ser usado para abraçar alguém depois de uma mensagem como essa? Será que você não está naquele ciclo de que eu conheço essa mensagem, eu já ouvi sobre Davi, eu já sei o que aconteceu com Pedro, eu já sei o que aconteceu com João, eu já sei o que aconteceu com Tiago, eu já sei essas mensagens, pastor, mas quantas dessas mensagens mudou a tua vida depois que você ouviu ela novamente? Eu aprendi uma coisa: se Deus está falando comigo de novo em determinada área, é porque eu ainda preciso aprender algo dessa mensagem. Deus está falando contigo, meu irmão, eu não tenho nada novo para você, a palavra é nova. Esse pastor é o mesmo, mas a palavra é nova, a palavra se renova, a palavra pode mudar a tua história. Eu não posso mudar a tua vida, mas a palavra pode fazer você viver algo extraordinário. Amém por isso? Quantas lágrimas você enxugou de pessoas depois de uma mensagem como essa? Quantas pessoas precisou ouvir, eu preciso observar mais e falar menos? Quantas pessoas deixaram lágrimas cair depois de uma mensagem como essa, e você estava lá para enxugar, estava lá para dar um abraço, estava lá para incentivar, estava lá para dizer, calma cara, não desiste agora, eu estou aqui para te ajudar. Será que mais uma vez você vai ouvir, pastor, eu já conheço? Cuidado com essa sabedoria, de que você já conhece o que vai ser pregado. Cuidado com essa sabedoria, eu já sei o que vai ser pregado, eu já sei o que o pastor vai falar, eu já sei o que vai acontecer lá no domingo, as luzes vão se piscar, vai apagar, vai ter contador, vai ter fogo no final e está tudo certo, vamos embora. Será que você não está vivendo numa caixinha
de que você já sabe tudo o que vai acontecer e mais nada te surpreende? Sabe o que falta? Descer na presença, se quebrar na presença dele, se humilhar na presença dele. A presença dele pode mudar a tua história. Então sai dessa mente de que eu já conheço essa história, eu já sei o final, eu já sei o que ele vai falar. Ah, meu irmão, para de tentar prever o final da tua história. Pastor, todo mundo que eu conheço, pastor, passa por essa prova, por essa luta, e chega nisso. Esse é o problema. Você está comparando a sua vida com pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Podem até ter a mesma fé que você, mas não têm a visão que você tem. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Olha isso, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quantos de nós estamos verdadeiramente esperando algo do Senhor, confiando de que Deus vai fazer, e que por mais que eu não esteja enxergando o final, eu acredito que Deus está no controle de tudo. Talvez você veio aqui, você recebeu profecias, talvez você está aqui, Deus já falou algo com você no passado, que talvez você não esteja vivendo hoje no teu presente, mas Deus manda eu te dizer, se você ainda não está vivendo o que eu falei que você ia viver, calma, não é o final da tua história, é só o começo de uma nova vida que eu tenho para você. Confia, meu irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos nessa velocidade do WhatsApp, queremos acelerar tudo, até quando Deus está falando, queremos acelerar o que Deus está falando. Deus, fala logo, Deus, diz se eu vou ser vitorioso ou não. E Deus está dizendo, você ainda não aprendeu a descer na minha presença. Você quer ver o vaso pronto, mas você não quer observar o oleiro trabalhando no vaso. Você quer a bênção pronta, mas você não quer observar o processo. Por isso que Lamentações de Jeremias vai dizer, esperarei no Senhor, porque vem do Senhor, não vem do homem, vem do Senhor. E é isso que você precisa entender, a tua vitória vem do Senhor e não vem do homem. Alguém dá glória a Deus por isso? O teu milagre, a tua salvação, aquilo que você precisa vem do Senhor, não vem do homem. Então Deus está dizendo para pessoas aqui, ei, chega, para um pouco, ouve a minha palavra, presta atenção. Você não veio só para tocar, você não veio aqui porque precisa descer somente a casa do oleiro, você não veio aqui porque precisa ser moldado de novo, você não veio aqui porque essa mensagem somente vai mudar só a sua vida. Escuta o que eu vou te dizer, Deus tem me cobrado e Deus tem me apertado. Como posso querer ouvir a Deus se eu não paro para ouvir a sua voz? Se eu não entendo o que é descer a casa do oleiro, se eu não entendo o que é observar o oleiro trabalhando na minha vida, se eu não entendo o que é esperar que Deus está agindo em situações que eu não vejo mais solução. Quantos de nós aqui queremos um milagre, queremos uma resposta, mas não sabemos esperar o agir de Deus? Eu não tenho para você a chave da tua casa própria. O que eu tenho para você é que você tem que se humilhar na presença de Deus. Só Ele pode confortar o teu coração, meu irmão. Então escuta, cadê o teu devocional? Cadê o seu momento de parar para ouvir a voz de Deus? Ou a sua vida é, o meu pastor vai buscar e está tudo certo. Cadê a sua oração sem pressa? Cadê a sua oração no modo menos 1x? Ou a sua oração está no x2, x3, x4? Senhor, abençoe meu dia, está tudo certo, vamos embora. Será que você não está acelerado demais? Cadê sua oração? Cadê o seu momento de descer a casa do oleiro?
Cadê o seu momento de ver o oleiro trabalhando na sua vida? Cadê o seu momento de comunhão? Quantos de nós não conseguimos acordar 5 minutos antes do nosso horário para ter 5 minutos de oração? E eu quero que Deus aja na minha vida. Quero que Deus mude a minha história. Cadê o seu clamor de adoração, sem ter que pedir alguma coisa? Eu falei isso aqui no começo. Cadê o seu momento? Eu vou só orar, eu vou só agradecer, eu vou só aqui ter um momento de comunhão, eu vou ler, eu vou fazer como tem muitos. Cadê quem gosta de café aqui? Quem gosta de café aqui? O café você não esquece, mas e a Bíblia? Cá entre nós, alguém consegue esquecer o café, a coca? Real, eu não consigo esquecer a coca. Mas e a Bíblia? Você trouxe? Aonde está o teu valor? Aonde você tem dado valor? Aonde você tem destinado o seu tempo? Será que você não acha que 5 minutos seria ridículo para você falar assim: eu vou separar 5 minutos do meu tempo para ler a palavra? E aí tem gente que chega em mim: pastor, eu estou numa luta dentro de casa, pastor, eu estou numa prova dentro de casa, pastor. Ah, rapaz, se você vir falar comigo, cadê o seu devocional? Cadê o seu momento de busca, você e Deus? Cadê o seu momento de consagração com Deus? Cadê o seu momento de parar para ouvir, de descer até a casa do oleiro e ver Deus moldando a sua vida? Aprende a descer nessa noite. Cutuca seu irmão: aprende a descer a casa do oleiro nessa noite, meu irmão. Desça até a casa do oleiro. Ouve. Cara, eu acho lindo essa mensagem, porque Deus está dizendo para Jeremias: você não vai lá para pregar, você não vai lá para falar, você não vai lá para profetizar, você não vai lá para buscar suas armas, você vai lá para ver. É Deus falando para pessoas aqui: você quer ouvir a minha voz? Então aprende a ver o que eu tenho para você. Você quer uma resposta de Deus? Então aprende a ver o que Deus tem para você. Tem gente passando perrengue porque não aprendeu a ver aquilo que quer falar com você. Então muitas vezes eu quero ouvir a Deus, mas eu não quero parar para ver a Deus. É por isso que nesse versículo Deus diz ao profeta: desça e veja. Ele diz: você viu o que eu fiz? Será que eu não posso fazer isso com o meu povo de Israel? Será que eu não posso fazer isso da mesma forma que o oleiro fez? Será que eu não posso fazer? O profeta não fala nada, o profeta apenas ouve. Você não entendeu? Há momentos da sua vida que você não precisa falar, você precisa aprender a ouvir. Se hoje eu estou nesse papel de poder falar, é porque um dia eu estava no papel de aprender a ouvir. E eu tenho muitos aqui, não é nem um, nem dois, nem três, mas eu tenho muitos aqui que me conhecem desde quando eu não era nem diácono. E eu sentava para ouvir. E eu honrava, independente do cenário que eu vivia nas 2 igrejas que eu passei. Eu aprendi a sentar e a ouvir. Quarta e domingo, ou quando eu era de outra igreja que era de terça e quinta, eu estava lá, sentado, ouvindo. Aí tem gente que vê a gente aqui e fala assim: é mó fácil pregar com uma igreja lotada assim, entrando recurso, a igreja é uma bênção, até eu prego no lugar dele. Meu irmão, mas para estar aqui, um dia eu estava aí. Para poder falar, um dia eu aprendi a ouvir. Alguém está recebendo essa palavra? Para poder ser uma voz, para poder ser um profeta de Deus na sua vida, um dia eu aprendi a ouvir. E era o que Deus estava fazendo na caminhada de Jeremias. Ei, desça e apenas veja. Desça. E Deus ministrou no meu coração: tudo está muito rápido. Quem já foi
no aquele drive-thru do McDonald's. Alguém já foi? BK, alguma coisa. Quando a fila demora, como é que você fica? Buzinando. Ei, meu Deus, está acontecendo. E não vai. E o driver é justamente essa é a proposta. Tudo muito rápido, né? Você entra com o teu carro, você faz o pedido, na janela seguinte você paga, na janela seguinte você pega, e você fica naquela loucura de ir para casa logo para poder comer, sim ou não? A gente é assim na igreja também. A gente chega na fila, a gente senta, e a gente cadê a hora da palavra? Cadê a hora da profecia? Eu quero receber alguma coisa para levar para casa. Mas cadê o momento de comunhão que você teve na sua casa antes? Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você responda, tá bom? Tá bom? Você só guarda para você, tá bom, Igor? Beleza? Quantos de vocês, quando saiu de casa hoje, dobrou o joelho e falou: Deus, se o Senhor quiser, fala conosco hoje? Quantos de nós, antes de vir para esse culto, desceu na presença de Deus e falou: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor muda a história daquela igreja hoje? Eu posso me enganar, mas eu acredito que ninguém fez isso. Posso estar enganado, até queria estar, mas a gente não tem isso. A gente não aprendeu o que é descer na presença de Deus. A gente acha que uma campanha, que uma cruzada, que uma série, que um pastor famoso, que um grupo famoso, que uma igreja maior, que uma multidão é o que vai falar conosco. O que vai falar com você, você aprender a descer até a casa do oleiro. Amém por isso? Então Deus está dizendo para pessoas aqui: desça a casa do oleiro e contemple o que eu estou fazendo com o vaso. Não é para falar, não é para profetizar, é para apenas observar. Amém por isso? Então é Deus falando assim: ei, desacelera um pouco. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou isso no meu coração. Desacelera um pouco. Observa mais. Contempla o que eu estou fazendo. Viva o que eu te dei. Eu lembro como foi para ter esse púlpito. Das pessoas que se juntaram, pessoas de fora do Brasil, que me ligaram, mandaram mensagem, falaram: senhora, compra que eu vou abençoar. Parcela que eu vou mandar o dinheiro todo mês. Eu lembro de como foi. E Deus falando no meu coração: aprende a contemplar tudo que eu te dei. Aprende a contemplar essa nova pessoa que eu coloquei do seu lado. Esse novo líder. Aprende a contemplar a igreja que eu te dei. Deus falou isso no meu coração. Viva isso que eu te dei. Viva esse momento que eu te dei. Para de querer antecipar o teu futuro. Busque o Senhor. A melhor recompensa vem dele. Eu acabei de ler isso antes. Contemple. Agradeça a Deus por essa pessoa sensacional que Ele colocou do seu lado. Dê um lindo sorriso para essa pessoa. Se ser seu amigo, seu colega, dê um sorriso para ele. Mostre que você escovou os dentes hoje. Contemple isso, meu irmão. Nós vivemos tão no automático que nós esquecemos de agradecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Gente, muitos que estão aqui já passaram por diversas igrejas. Muitos que estão aqui já foram ministrados por outros pastores durante anos, meses, ou muito mais tempo, não sei. E Deus está dizendo: quais são as recordações que você tem? De pessoas que um dia estendeu a mão para você. Contemple o que Deus está fazendo na sua vida. Contemple essa nova oportunidade que você está tendo de entrar numa igreja, de ouvir a palavra. Contemple isso, viva esse momento. Quantos de nós só vamos dar valor em uma porta de igreja aberta quando ela estiver fechada? Contemple o que eu estou fazendo na sua vida, diz o Senhor. Para de antecipar o teu futuro. Para de antecipar. Busca o Senhor. A melhor recompensa vem dEle. Viva isso. Deus falou isso no meu coração.
Viva cada coisa que eu te dei, cada oportunidade, cada sermão, cada novo item, cada nova pessoa que chega. Curta esse momento, visualize esse momento, guarde esse momento no seu coração. Essa palavra que você está ouvindo hoje, ela não pode se esquecer, sumir. Você precisa agradecer mais, você precisa contemplar mais. Aprenda a contemplar. Escuta isso. Será que nós somos tão melhores e tão sábios do que a mensagem? Ah, pastor, você vai falar de novo do oleiro? Louve a Deus por você ainda estar ouvindo sobre ela. Louve a Deus pela sua misericórdia em nos dar graças em ouvir isso novamente. Se Deus, meu irmão, falou com você novamente sobre o oleiro, é porque ainda existem pessoas que não aprendeu a descer até a casa do oleiro. É porque tem pessoas que não aprendeu o que é descer para visualizar o que Deus está fazendo. Às vezes a gente está tão focado em crescer. Eu falo porque eu sou assim, viu? Deus está falando comigo, não está falando só com você não. A gente está tão focado, não, vamos para um espaço maior, e não sei o que, e Deus está assim, não, contemple. Eu estava hoje numa reunião com os meninos aqui em cima, o pessoal da mídia, o grupo, e nós estávamos conversando, e eu falei para eles assim, a gente não vai mudar, não agora, a gente não vai mudar, a gente vai viver o que Deus nos deu, a gente vai contemplar o que Deus nos deu, a gente vai estruturar, a gente vai fazer o que tiver que fazer aqui, para quando Deus nos direcionar, a gente vai com toda a segurança do mundo, porque sabe que Ele está no controle de tudo. Deus pode fazer isso daqui 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, eu não sei, mas eu vou aprender a contemplar o que Deus me deu hoje, eu vou aprender a valorizar, porque eu sei como foi para ter um púlpito como esse, eu sei como é que foi para ter um microfone como esse, eu sei como é que foi para ter uma iluminação como essa, eu sei porque nada foi comprado tudo de uma vez, foi de pouquinho em pouquinho, de peça em peça, de item em item, cada pessoa que foi chegando uma, que trouxe um amigo, que trouxe a família, que trouxe o marido, que trouxe sua esposa, e Deus dizendo, aprende a contemplar o que eu estou te dando, é isso que nós precisamos, contemplar. Então se Deus falou com você novamente sobre o oleiro, é porque você ainda precisa aprender a descer até a casa do oleiro. Pastor, mas eu já desci lá, então desça novamente, meu irmão. Pastor, mas eu já sei o que é ouvir, descer, me humilhar, então desça novamente. Se Deus está falando contigo, é porque está faltando o momento de ouvir a voz de Deus. Amém por isso? Você não aprender a descer hoje, meu irmão, você não aprende mais nada. Hoje é uma grande oportunidade para você começar de novo, para você se humilhar na presença de Deus, para você aprender a descer. Muda de uma vez por todas, e viva o teu propósito, viva o que Deus tem para você, viva o propósito que Deus tem na sua vida. E como você vai saber disso? Quando você aprender a ouvir a voz de Deus, a visualizar o que Deus está falando. Então, para caminhar para o final aqui, eu preciso aprender a ter um momento maior com a palavra de Deus. Eu não quero te constranger, mas eu quero te perguntar, e você não precisa responder, mas qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você parou para talvez ter um momento de oração? Qual foi a última vez que você parou para agradecer o que você está vivendo na sua vida? Qual foi a última vez que você parou para ouvir o que Deus tem para falar para você? Qual foi o último momento que você talvez colocou um louvor e disse assim, eu vou ouvir esse louvor até o final e depois eu vou fazer as minhas coisas? Será que não está faltando descer até a casa do oleiro? Será que não está faltando desacelerar o WhatsApp um pouco? Se você está colocando o áudio do teu pastor no X2, meu irmão, desacelera um pouco. Diga para quem está do seu lado, fala, meu irmão, desacelera um pouco.
Você está muito acelerado. Irmão, eu não tenho palavra revelada para você aqui não. Eu tenho pão que você precisa para se alimentar na semana. Eu sou pastor de igreja. Eu não sou pastor itinerante não. Se eu fosse, tem umas mensagens aí, Rafi, carregava a multidão. Eu conheço pregadores que durante o ano ele reserva 4 pregações e prega isso o ano todo. Fácil. Até seco o cara vai pregar, porque ele carrega aquelas 4 mensagens durante o ano todo. Eu não tenho isso para você não. Eu tenho a palavra que você precisa, o pão diário que você precisa para se alimentar, palavra que você precisa para estar de pé, para acordar de manhã. Uma palavra viva. Não estou dizendo, eu não sou contra o estilo de pregações de muitos, mas o que eu estou dizendo é que o que te alimenta, o que te mantém de pé, o que te mantém ouvindo a voz de Deus é a palavra dele. E é desta palavra que você precisa. Então por isso que você vai ter cultos aqui que vai ser glória para tudo que é lado. Vai ter cultos que você, cara, eu preciso meditar mais. Quando o véu se rasga, ele não se rasga para os profetas, para os pastores, para os mestres, para os apóstolos. Quando o véu se rasga, todos têm acesso. Você tem acesso. Você também pode ouvir a voz de Deus. Então a gente muitas vezes não ouve a voz de Deus porque queremos ouvir de alguém o que Deus tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu falei, rapaz, preciso preparar uma mensagem para domingo, e nada de Deus falar, nada. Aí ontem à noite, cheguei em casa à tarde, falei, rapaz, amanhã tem culto, e não tem mensagem. Foi agora. Falei, vou correr para o YouTube, vou assistir alguém, sei lá, vou fazer alguma coisa. Aí num chuveiro Deus começou a falar comigo. Eu tinha começado a tomar banho. Eu falei, rapaz, eu tenho que tomar banho rápido. Aí tomei banho, eu fiquei memorizando aquilo, comecei a anotar. Anotei tudo. Como eu tinha acabado de tomar banho, eu já não consigo deitar de imediato, porque eu dou uma despertada. Então eu falei, quer saber, eu vou entrar no YouTube e vou escutar alguma coisa. Quando eu abro, rapaz, eu abri num pastor que estava falando tudo que eu anotei. Eu falei, não. Aí eu fiz assim, sozinho, dentro do quarto. Deus está falando comigo. Eu não ouvi mais a pregação. Não ouvi. Quando o pastor falou assim, abra a tua Bíblia em Jeremias, eu falei, rapaz, esquece. Desliguei e fui dormir. Porque era a confirmação que eu precisava. Então muitas vezes a gente vai buscar fora o que Deus já tem dentro de você. Deus está dizendo, para de buscar lá fora o que eu já te entreguei aqui dentro. O alimento que você precisa, você já está sendo alimentado hoje. Aí estava eu, não, vou ouvir alguém para ver se Deus fala. Rapaz, quando ele falou Jeremias 18, eu falei, desliguei, vou dormir. Já tomei o que eu precisava, a burdoada já levei. E é Deus falando. Quer me ouvir? Então aprenda a descer. Aprenda a se humilhar. Aprenda a se prostrar. Aprenda a observar o que eu tenho para você. Eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer com que muitos, a partir de amanhã, tenham uma postura diferente. Tenha um momento de comunhão. Seja individual, seja com seu esposo, com a sua esposa, seja com os seus filhos, mas que você tenha um momento de comunhão com a palavra, um momento de você sentar para ouvir a palavra de Deus. E meu irmão, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Esse final de semana eu mandei algo no grupo de louvor e falei para todos assim, eu queria que todo mundo assistisse, porque muita coisa que esse camarada está falando agrega muito no que nós estamos vivendo, porque ele fala muito de proposta e propósito. E quantos de nós não viemos na igreja por causa de uma proposta? Vai, porque Deus vai restituir teu casamento. Vai, porque Deus vai te curar. Vai, porque Deus vai abrir uma porta financeira. Vai, porque a igreja está lotada, está todo mundo sendo abençoado. Uma proposta.
Quantos de nós não estamos aqui por causa de uma proposta? Aprende a descer nessa noite. Não venha pela proposta, venha pelo propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus está dizendo: aprenda a descer, que eu vou falar contigo, eu vou tocar no seu coração, eu vou entregar palavras que você precisa. Guarda o teu coração, meu irmão. O propósito é muito maior do que a proposta. O propósito vai muito mais além do que a proposta. Não esteja aqui. Você pode ter vindo hoje pela proposta de que alguém diz: vai, que vai ser muito legal. Mas o propósito de Deus na sua vida é te dar um futuro que você não consegue ter dimensão do que Deus vai fazer na sua história. Aprende a confiar no propósito de Deus. Quem crê nisso? Cutuca seu irmão e fala: aprende a confiar, meu irmão. O processo é dolorido, mas o teu futuro é certo na presença dEle. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Aplauda o Senhor. O processo é dolorido, o processo é difícil, mas o propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que o processo. Eu li praticamente quase que toda a caminhada de Davi, porque durante essa semana eu tinha certeza que eu ia pregar sobre Davi, e Deus não falou. Mas nessa leitura eu aprendi algumas coisas, algumas características. E logo depois de Davi ser ungido, Davi não vai para o palácio. Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele é rei de Judá, e ele fica lá por mais de 7 anos sendo um rei em Judá. E o que me chama a atenção é porque tem gente que ouve uma palavra e acha que tem que viver hoje o que Deus falou. Ele recebeu a unção, o profeta ungiu ele, mas ele não foi para o palácio, ele foi para o pasto. Porque tem gente ainda que não está pronto para reinar, precisa passar pelo processo. É Deus dizendo para Davi: eu te ungi, eu tenho Israel para você, mas você vai descer até o pasto. É Deus dizendo: eu vou te dar o reinado, eu vou te dar o governo, mas com essa autoridade você vai aprender primeiro a reinar no pasto. Quantos de nós teríamos cabeça para ser ungidos reis, pastores, presbíteros, levitas, o que for a unção que você queira receber, ou que você almeja receber, e ter coragem de voltar do zero? Era Davi, sendo ungido, mas voltando para o pasto, recebendo a profecia, mas voltando para o pasto. É Deus dizendo: para me te colocar aqui, você vai ter que aprender a passar por aqui. Faz sentido para alguém? Pastor, mas eu quero viver, Deus já falou. Amém, você vai viver, mas primeiro você vai aprender a não ter. Quando olham para esse ministério, quando olham para nossas vidas e falam assim: cara, como é que está sendo tudo isso? Eu falo assim: eu sei o que é ter, porque um dia eu não tinha. Eu sei o que é ter, porque um dia eu não tinha. E é isso que Deus está fazendo com muitos aqui. Você vai ter, mas você vai aprender a adorar sem ter. Vou falar de novo. Deus está dizendo para muitos aqui: eu vou te dar os teus sonhos, os teus projetos, o teu propósito, mas você vai aprender a me adorar sem ter antes. E é difícil. Pastor, mas eu estou ouvindo que eu vou carregar uma multidão, mas eu estou aqui cuidando do kids, eu estou aqui na faxina, eu estou aqui na minha empresa, eu sou apenas ajudante geral. Você vai aprender a vir de baixo, porque quando eu te colocar aqui, você vai reconhecer toda a trajetória que você viveu para chegar até onde você está. Não rejeite o processo, aprenda a descer, aprenda a ir até a casa do oleiro. Quem está disposto até ir à casa do oleiro aqui? Quem está disposto a descer? Pastor, mas eu tenho unção, pastor, eu sou levita, eu sou pastor, eu estou aqui sentado. Aprenda a descer, e no tempo certo, Deus vai te colocar em lugares que o propósito vai ser maior do que a proposta. Quem crê nisso, em nome de Jesus?
Aplaudam ao Senhor, se coloque de pé. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha, se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação, nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui, se você precisa de oração, nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.